salve, gurizada do Alternativa A! Como é que vocês estão, meus queridos, minhas queridas? Vocês estão bom? Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês estão achando, né, desse compilado aí de aulas que vocês estão tendo todos os dias, né, pra revisão da prova da URGS. Supimpa, né, pra quem tá se preparando aí pra esse vestibular, é uma coisa muito bacana mesmo. Então, gurizada, pra ajudar a gente, deixa teu like aqui, se inscreve no canal, compartilha também com seus amiguinhos que tu sabe que vão fazer essa prova. Dica boa é dica compartilhada, então aqui ó, manda pra eles lá no Zap, no Facebook, onde for, certo? Compartilha e ajuda a gente, porque isso ajuda muito a gente, gurizada. Choraquete, que veremos hoje? Nós veremos hoje, gurizada, tabela periódica, certo? Tabela periódica, ele é um conteúdo aí que costuma aparecer na prova, né? A prova da URGS, ela te fornece uma tabela periódica para te fazer a consulta, enfim, de todos os itens ali que tu precisar. E é importante que tu saiba usar essas informações a teu favor na hora de resolver as questões. Então, muitos dos conceitos que vamos falar aqui nas próximas aulas, né, se referem a essa tabela periódica, certo? Então é importante que tu saiba usar bastante dela. Mas a pergunta que não quer calar é: sabe usar? Sabe usar tudo que tem ali na tabela periódica? É muito importante tu saber utilizar esse instrumento que a prova da URGS ela te fornece. Alguns vestibulares, né, como por exemplo o Enem, aí, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele não fornece a tabela periódica. E muitos alunos ficam preocupados, perguntando: nossa, eu tenho que decorar a tabela periódica? Não, em nenhum exame, mesmo os que fornecem e os que não fornecem tabela periódica, tu não precisa decorar, certo? Mas tu precisa saber utilizar essas informações, beleza? Então vamos ver aí como utilizar isso. Bom, essa daqui é uma representação gráfica, né, da tabela periódica. Vocês conhecem bastante essa figura, né? Ela é bastante utilizada ali para fazer memes e figurinhas engraçadas. Tem tabela periódica de filme, de série, enfim, de um monte de coisa. Mas vamos olhar, tá, para o instrumento químico. Afinal, galera, a tabela periódica ela nada mais é do que uma organização gráfica dos elementos químicos que existem, né, e que foram descobertos aí ao longo dos anos, certo? Todo o mecanismo de organização dessa tabela tem uma lógica, tem algumas coisas que são interessantes. Então vamos começar aqui falando da divisão da tabela periódica, certo? Bom, a gente vai ter linhas verticais e linhas horizontais. Para quem confunde vertical com horizontal, vou te dar uma dica quente. Horizontal é sempre na linha do horizonte. Pegou? Então é a partezinha ali, as colunas que são deitadas. E na vertical, é claro, lógico, né? Vai ser a de pé, certo? Nas colunas verticais, nós temos os grupos também chamados de famílias, certo? E nas linhas horizontais, a gente tem os chamados períodos, que podem ser chamados também de períodos mesmo. Eu que viajei aqui agora, tá, gente? Desculpa. Eu ia falar família ou grupo, mas família ou grupo eu já falei, né? Bom, nesse grupo aqui primeiro, gurizada, ó, esse grupo 1 aqui, a gente tem os chamados metais alcalinos, certo? E eles recebem esse nome não é à toa. Por quê? Eles são metais, certo? A gente vai ver daqui a pouco que tem outros tipos aí de elementos químicos que, quando reagem com a água, formam bases fortes, né? Base, meio básico, pH alcalino. Então, por isso que eles recebem o nome de metais alcalinos, por formar bases, certo? No grupo 2 aqui, ó, nós temos a família dos metais alcalinos terrosos, certo? Então, é bem comum a galera se confundir ali entre metal alcalino e metal alcalino terroso. Então, sempre lembrem, grupo 1 é o metal alcalino, grupo 2 é metal alcalino terroso, certo? Bom, aqui no meião da tabela periódica, aqui, ó, esse centrão todo aqui, a gente tem os chamados metais de transição externa. Os de transição externa são toda a parte de cima aqui da tabela periódica, ó. E nesse puxadinho que vem daqui, ó, desses dois períodos aqui, a gente tem os metais de transição interna, certo? Bom, isso tem a ver, gurizada,
com uma troca eletrônica ali, né, uma disponibilidade eletrônica que tem nos subníveis desses átomos, certo? A gente não vai entrar em detalhes nisso agora, tá? Bom, aqui, ó, vocês vão ter lá na prova da URGS uma tabela periódica sem cor. Aqui a gente colocou coloridinha, né? Bonitinha. Lá na prova da URGS vocês vão ter ela totalmente preto e branco, né? Ou verde, geralmente, que é a prova de ciências do terceiro dia. Ela é toda verde, tá? E aqui, ó, vai ter destacado essa linha. O que é essa linha, né? Essa linha aqui, galera, divide todos os metais da tabela periódica dos ametais, ou também chamados de não metais. Lembrem-se que esse prefixo aqui, ó, o A, ele é negação, né? Então são os não metais, certo? Bom, os não metais, que são bem chamados de ametais, eles estão aqui em cima dessa escadinha. E é claro, né, no grupo 18, na família 18 ali, a gente tem os gases nobres, tão conhecidos, né? Tão conhecidos pela galera aí por não fazerem reações químicas, o que é uma grande mentira, tá, gente? Porque gás nobre faz ligação, sim, tá? Gás nobre faz ligação, sim. Eles são estáveis, são estáveis sozinhos, mas eles também são capazes de fazer reações químicas, tá? Inclusive, já foi aí tema de questão da prova da URGS, então, te liga. Bom, as famílias ou os grupos, certo? Que são as linhas verticais da tabela periódica, eles têm alguns nomes específicos que é legal da gente saber. Vou destacar aqui alguns, né, com mais, assim, ênfase, que são aqueles que tu tem que prestar um pouco mais de atenção, tá? Bom, primeira família 1 a gente já falou que são os metais alcalinos. Família 2, os metais alcalinos terrosos. Tá aqui no cantinho, ó, gente, vocês estão acompanhando aqui comigo? Tá. Da família 3 até a 12, a gente tem ali os elementos de transição, certo? A família 13 se chama família do boro. A família 14, família do carbono. A 15, família do nitrogênio. A 16 e a 17 são famílias aí que vocês têm que saber bastante o nome deles, tá? Que são a família dos calcogênios, que é a 16, e a 17, que é a família dos halogênios, certo? Vocês têm que saber. Os halogênios, assim, ó, vocês têm que saber. Porque várias vezes, durante as questões, eles vão falar de halogê, alguma coisa, halogenidreto, halogenado, enfim, vão falar sobre halogênios aí, tu tem que estar ligado nisso na hora da prova, certo? Família 18 é a família dos gases nobres. Algumas coisas importantes aí que vocês têm que saber, tá? Bom, a gente tem os chamados elementos representativos, tá? Quem são os elementos representativos? São todos os elementos que estão ali nos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ou seja, tu exclui todo aquele meião da tabela periódica, tá? Esses elementos do meio da tabela periódica, eles não são representativos. Quais são os elementos mais reativos? São os elementos que pertencem às famílias, né? Ou grupos 1, 2, 16 e 17, certo, gurizada? Tá passando uma sirene aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas é normal, gente. A gente vai gravar online, sempre acontece, né? Uma sirene, uns busão passando, mas enfim, seguimos aqui, certo? Espero que isso não tenha atrapalhado aí, né, vocês. Retomando aqui, temos o hidrogênio, né? O hidrogênio, gurizada, ele é um elemento que, dependendo da tabela periódica, ele pode aparecer em 3 lugares diferentes. Ou ele pode aparecer no grupo 1, ou no meio da tabela periódica, ou no grupo 17, tá? O hidrogênio, ele possui características únicas como elemento. Então, a galera não sabe muito bem aonde encaixar ele, porque ele não se encaixa muito bem em algum lugar da tabela periódica. Por isso que ele tem 3 espaços disponíveis para ele, né, ter o seu lugarzinho aí, certo? Bom, na prova da URGS, geralmente ele aparece ali na família 1, tá? Mas acontece casos dele aparecer no meio e ele aparecer também na família 17, certo? Bom, o hidrogênio, ele é o elemento mais abundante da natureza, certo? Ele é o mais abundante, assim, ó. Se perguntarem pra ti qual é o elemento mais abundante que a gente acha aí na vida, a maioria do pessoal acha que é carbono, e não é, tá? É hidrogênio. Geralmente, né, ele tá na forma ali de um gás incolor, na forma de H2, que é altamente inflamável, certo? Pelo hidrogênio, né, não ter um lugar definido na tabela periódica, o que acontece, gurizada?
acontece muita piada e muita meme com o pobre do hidrogênio, coitado, né? Que é aqui, ó, qual é a semelhança entre o Batman e o hidrogênio? Vocês sabem? Vou te contar. Os dois não têm família. Triste, né? Coitado do hidrogênio, gente. Adotem um hidrogênio, certo? Adotem um hidrogênio. Bom, os períodos e as famílias, eles indicam coisas muito importantes pra gente, certo? O período, gurizada, que são as linhas horizontais, lembra? Período horizontal. Eles indicam quantos níveis eletrônicos um átomo tem, quantas camadas eletrônicas eles têm. Então, por exemplo, aqui, ó, o potássio. Vamos aqui, ó, tá acompanhando aqui comigo? Eu tô com o cursor vermelho aqui do lado, ó. Bom, o potássio, ele tá no nível 4 ali, né? Ele tá no período 4. Isso quer dizer que ele tem 4 níveis de energia, ou seja, 4 camadas energéticas, certo? Então, tem todas 4 camadinhas ali onde os elétrons podem estar distribuídos nessas 4 camadas, certo? Vão estar, né? Não podem. Vão estar disponíveis nessas 4 camadas, certo? Em cima a gente tem os grupos, certo? Os valores aqui dos grupos. E esse valor de grupo indica quantos elétrons um átomo tem na última camada. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui a caneta pra gente brincar um pouquinho. O grupo 1 vai ter 1 elétron. O grupo 2 vai ter 2 elétrons, tá? Os metais de transição externa aqui, os internas, é um pouco mais complexo daí, tá? Um pouco mais complexo. Bom, a partir aqui, ó, da família 13, tá? Para saber quantos elétrons um elemento tem na última camada, a gente começa a excluir o 1 da frente. Então, a família 13 tem 3 elétrons, exclui o 1. Na família 14, eu tenho 4 elétrons. Na família 15, eu tenho 5 elétrons. Na família 16, eu tenho 6. Na família 17, eu tenho 7. E na família 18, eu tenho 8 elétrons na última camada, certo? E a gente usa um recurso didático muito bacana para fazer vocês entenderem aí, né, como que os elementos eles podem fazer ligações e por que que eles fazem, né, essas ligações, tá? Que se chama regra do octeto, tá? Gente, apesar da regra do octeto receber o nome de regra, tá? Ela não é uma regra que é seguida sempre. Inclusive, isso também já foi questão do Enem, tá? Ou seja, elementos que fazem mais aí ligações, tá? Bom, mas a regra do octeto, ela funciona para uma boa parte das ligações aí existentes, tá? Na química, beleza? Bom, a regra do octeto, ela diz que para um elemento ele ser estável, certo? Ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Então, os átomos dos elementos químicos, eles vão fazer ligações entre eles ali, ou compartilhando, ou doando elétrons, enfim, para fazer o quê? Né? Para fechar esses 8 elétrons na camada de valência, que é a mesma coisa que última camada, tá? Só que não levem isso tão a sério, beleza? Cuidem, fiquem tranquilos, pode ser que às vezes apareça mais elétrons na última camada, certo? Mas obviamente que vai ter uma questão específica para isso. Na do Enem tinha, né? Tinha lá bem escritinha que era para te ignorar a regra do octeto, certo? Um ônibus agora quase entrou na minha mente, mas tudo bem, né? Eu acho que vocês ouviram aí um barulhão, mas vou repetir aqui para ficar tudo certinho para vocês, tá? Regra do octeto. 8 elétrons na última camada para ficar estável, certo? Não precisa necessariamente seguir essa regra, mas se não seguir essa regra, vai ter uma questão específica sobre isso, certo? Então, no resto das questões, aplica a regra do octeto normal. Porque se for uma regra que não obedece, né? Se for uma questão que não obedece à regra do octeto, a questão vai te deixar bem claro isso, certo? Bom, prossigamos. Propriedades periódicas. O que são essas propriedades periódicas? São algumas propriedades que aumentam ou decrescem ali de acordo, né, com o aumento do número atômico ou diminuição do número atômico, tá? Primeiras propriedades aqui que a gente vai ver é a eletronegatividade, tá? E a energia ou potencial de ionização, tá? Pode aparecer como energia de ionização ou potencial de ionização, certo? O que é a eletronegatividade, gurizada? É a tendência que um átomo tem de atrair um elétron para si. E a energia e o potencial de ionização
é a energia que a gente precisa dar para arrancar um elétron de um átomo, certo? Então, vamos retomar. Quanto mais um átomo for eletronegativo, mais ele vai atrair os elétrons dos outros átomos para si, certo? E agora, na energia ou potencial de ionização, o que acontece, né? A gente vai lá, vai fornecer uma certa quantidade de energia e vai arrancar um elétron de um elemento. Quanto mais ele, né, não quiser doar, arrancar esse elétron, mais energia a gente vai precisar para conseguir tirar esse elétron aí, certo? Bom, ambas propriedades periódicas, elas crescem aqui, ó, no sentido ali dos gases nobres, certo? E mais para cima, ok? Então, a gente tem aqui, ó, da esquerda para a direita, de baixo para cima, certo? Os gases nobres, eles não entram, tá, gente, na distribuição das propriedades periódicas, certo? A gente não considera eles, então já excluam eles aí, porque eles não são eletronegativos, eles não vão ter aí, né, energia ou potencial de ionização na prova, tá? Então isso aí a gente comenta outra hora, outras coisas, mas desconsiderem eles para essas propriedades, certo? Bom, quais são os elementos aí que são os mais eletronegativos da tabela periódica? É o triozinho aqui, ó, do FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os elementos mais eletronegativos, certo? Comum também aparecer. Eletronegatividade, gente, é uma propriedade periódica que é muito importante. Ela ajuda a explicar várias coisas dentro da química e é muito importante que tu saiba, certo? Bom, e as duas crescem aqui no mesmo sentido. Bom, outras propriedades que agora são o contrário da anterior, né? É o raio atômico e a eletropositividade, certo? O raio atômico, gurizada, é a distância que a gente tem do núcleo do átomo até a última camada dele, ou a camada de valência, tá? Lembrando aqui pra vocês como é que funciona, certo? Vou desenhar aqui do ladinho, ó. Um átomozinho, ele tem um núcleo onde estão os prótons e os nêutrons, certo? E ao redor aqui desse átomo, a gente tem várias camadas onde fica ali a eletrosfera, certo? Onde ficam os elétrons. Muito que bem, tá? O raio atômico, ele vai ser o quê? Ele vai ser a distância aqui, ó, desse núcleo aqui até a camada de valência, certo? Esse vai ser o raio atômico. Bom, o raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, quanto mais aqui para o cantinho tiver, certo? Mais raio, maior vai ser o raio desse meu átomo. Então, por exemplo, o frâncio aqui, ó, que tá bem aqui no cantinho, vocês estão vendo aqui, ele é o elemento químico aí que mais tem, né, maior raio atômico, certo? E eletropositividade, gurizada, é a tendência que um átomo tem em perder elétrons. Ou seja, quanto mais ele quer dar elétrons, mais fácil é de remover esses elétrons dele, certo? Essa propriedade periódica também é conhecida como caráter metálico. E é importante vocês lembrarem disso, porque metais sempre querem doar elétrons, certo? Então, essas aqui, ó, lembrando de novo, né? Os gases nobres não entram novamente nessas propriedades aqui, beleza? Bom, tem algumas propriedades que não seguem uma lógica, assim, né, fluida da tabela periódica, certo? Como, por exemplo, aqui, ó, a densidade, tá? Essas propriedades aqui, ó, são chamadas de propriedades aperiódicas. Tá vendo aqui que eu destaquei pra vocês? O A, esse A, toda vez que ele aparece, aí ele significa não, né? Então, essas propriedades aqui, elas não são periódicas porque elas não seguem uma lógica dentro ali, né, do estudo gráfico da tabela, certo? Bom, a densidade, ela é maior nos elementos do meio da tabela periódica e mais para baixo, certo? Então, os elementos que estão mais para cá, ó, são os mais densos, certo? Comentei aqui com vocês algumas das propriedades periódicas. Existem várias outras, certo? Então, se vocês puderem, tiverem tempo de revisar, dá uma olhada nas outras propriedades. Incrível, show de bola. Já antecipo que é importante vocês saberem, tá, a definição da propriedade periódica. Não só as setas, certo? Mas também saber o que é essa propriedade periódica e o que ela diz. Bom, por último e não menos importante, vou tomar um golinho de água aqui, hidratem-se.
A gente tem a massa atômica, tá? Massa atômica, gurizada, é uma questão ali, geralmente um item de uma questão que costuma aparecer bastante durante a prova, tá? Que é perguntar por que a massa da tabela periódica tem um número ali, ó, fracionário, ou seja, tem um número ali com vírgula, certo? Bom, o que é a massa de um elemento químico que vai ali na tabela periódica, tá? A massa da tabela periódica, gurizada, é sempre a soma do número de prótons com o número de nêutrons, tá? Então, a gente pega um elemento químico lá, vê quantos prótons ele tem, quantos nêutrons ele tem, faz a soma dos prótons e dos nêutrons e calcula a massa. Lembrando que a massa do elétron a gente considera desprezível, né? A gente nem considera ela de tão pequena que ela é. Muito que bem. Como vocês devem pensar, não existe meio nêutron ou meio próton, certo? Isso não existe, tá? Existe um próton inteiro e um nêutron inteiro, enfim. Mas por que esse elemento aí, né, vai fracionar? Por que essa massa vai em fração para a tabela periódica, tá? A tabela periódica, gurizada, ela é uma organização mundial dos elementos químicos, certo? Então, todos os elementos químicos têm que estar presentes ali nessa tabela periódica. E o que acontece? Muitos elementos químicos têm os chamados isótopos, que são elementos que têm o mesmo número de próton que eles, tá? Muita calma nessa hora. Então, isótopos são elementos que têm o mesmo número de prótons. Como que eu faço, por exemplo, para saber que um carbono é um carbono, tá? Porque ele tem 6 prótons. Todo e qualquer elemento, né, que a gente for investigar que tiver 6 prótons, a gente vai chamar de carbono, beleza? Então, o número de prótons, ele é como se fosse o RG de um átomo. A gente sabe que é ele olhando ali o valor do número de prótons, tá? Então, o carbono ali, ele tem 6 prótons e a gente sempre sabe que vai ser carbono por causa desse númerozinho aí. Só que o que acontece? Alguns átomos de carbono vão ter mais nêutrons, menos nêutrons, enfim, né? Tanto é que a gente tem o chamado carbono 12 e a gente tem também o carbono aqui, ó, que é chamado de carbono 14. Tô copiando aqui do ladinho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Muito comum para fazer datação de fóssil, tá? Esses dois caras aqui, ó, esses dois carbonos aqui, eles são isótopos. Eles têm o mesmo número de prótons, que é 6, certo? Só que vocês estão vendo aqui, ó, que a massa deles é diferente? Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer lá, né, colocar na tabela periódica todos esses valores, tá? O que a gente tem que levar em consideração? A gente tem que levar em consideração esses isótopos aí dos elementos. Então, para não ter que ficar colocando um monte de número aqui dentro de um quadradinho, né? O pessoal decidiu fazer uma média ponderal da massa dos isótopos, tá? O que isso quer dizer? Essa média ponderal, ela leva em consideração o quanto de um elemento químico tu tem, certo? E ali a massa dele. Então, por exemplo, tem muito pouco carbono 14 no mundo, em geral. Mas tem bastante carbono, bastante carbono 12, tá? Então, a massa que vai para a tabela periódica é uma massa mais próxima do valor 12. Por quê? Porque é mais fácil, né, eu achar um átomo de carbono 12 do que achar um átomo de carbono 14, beleza? Essa média ponderal aqui, tá? Leve em consideração isso, e isso já foi bastante questão aí da prova da URGS, certo? Então, como é que se calcula essa média ponderal? É a massa do isótopo vezes a abundância do mesmo isótopo. Aí tu soma ela com a massa do teu isótopo 2 vezes a abundância dele, né? E vai calculando quantos isótopos aí tiver e depois tu divide por 100%, tá? Então, é assim, né, que a gente chega no valor da massa que vai para a tabela periódica. Então, a massa que vai para a tabela periódica, ela é fracionária porque ela é um valor aí calculado em média, certo? Então, tu já sabe disso, né? Já sabe os principais pontos aí da tabela periódica que são muito importantes para te fazer a prova. E eu te vejo, gurizada, no próximo vídeo. Um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e até a próxima.